até que ponto Tolkien ele trouxe a cosmovisão bíblica do conflito do bem e mal para dentro da narrativa de Senhor dos Anéis que ele criou, né? O inverso e o universo, o multiverso e o metaverso. Ficou bonito, né? Pra começar, tudo rimando, só pra você entender que hoje o assunto promete uma conversa um pouquinho diferente. Por quê? A gente sempre traz aqui aquelas coisas extremamente atuais, extremamente doutrinárias, bíblicas, e por que não hoje a gente discutir um pouquinho sobre algumas narrativas, sobre algumas coisas que algumas pessoas curtem bastante. Eu te confesso, quando eu vou em alguns eventos de nova geração, a gente fica perguntando o que é isso, o que é aquilo. A gente meio que flutua, para não dizer boiar, né? Mas depois a gente vai descobrindo que tem uma galera que conhece algumas narrativas, algumas situações, alguns conflitos que nos fazem perceber o seguinte: estamos num contexto de vida, de urbanicidade, de cidade, de gostos, de entretenimentos, de filmes, de jogos, de roteiros e de gente que tem os seus gostos, hobbies. Bom, à luz da Bíblia, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do conflito que envolve uma palavra que eu te confesso que eu tô aqui mais para aprender do que para ensinar, descobrir junto a relevância, as características e as preferências que envolvem a turma desse tal universo geek. Já ouvi falar em geek, nerd, primeira coisa que eu quero saber se é a mesma coisa ou se é diferente. Mas vou descobrir com essa turma aqui que curte e ao mesmo tempo sabe que inverso é no mundo de ponta cabeça, a gente com a Bíblia, com Deus e com a volta de Jesus, pensar nas coisas do alto. Então, no mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido, alinha as coisas na direção do céu. Por isso hoje, quando eu falar em inverso, vou falar muito em universo, porque essa palavra vai voltar em alguns termos aqui das nossas conversas. Eu já estou com eles três aqui para conversar. Rodrigo, você que provocou aí um desses momentos, né? Eu quero te ouvir, cara. Você já veio umas 297 vezes aqui no nosso inverso, mas hoje tá aí com uma camiseta especial, tá deixando um pouco à vontade um hobby que você tem, uma curtição que você possui. E já me explica assim, apresente-se quem é, mas me diga, geek e nerd, é tudo igual? Bem, eu sou o Rodriguinho, obrigado, pastor, mais uma vez estar aqui com vocês. Eu já não vou me apresentar porque eu já apresentei algumas vezes, então conhece. Tá tudo certo. Vamos lá. Só vou dizer que eu sou esposo da Malu, que senão apanha quando chegar em casa. Isso, bem, filho. Mas geek e nerd, basicamente, acho que o que muda, nerd geralmente tem mais a ver com a escola e geek tem mais a ver com quem gosta da cultura pop de forma geral. Então, talvez o nerd seja geek e geralmente o geek também é nerd. Então, é meio próximo, né? Não sai muito. Vamos lá. Super Lara. Hello. Já veio aqui, né? Já. Em quais? Umas quatro vezes. Ah, não. Você já tá da ceia, namoro. O que mais? Natal. Você vem na do namoro? E não Sim. deu em nada ainda, né? O esquema. Ainda não. Tá bom, mas vamos continuar orando e torcendo, né, Lara? Sim. Bom, você também, a Bíblia aberta e uma camiseta aí especial. A gente não tem como fugir de algo que todo mundo vê, todo mundo ouve, todo mundo sabe. E eu te confesso a minha certa ignorância em algumas coisas que a gente vai aprendendo junto, que é uma linguagem que eu digo da juventude, mas juventude de 60 anos, 70 anos. É que tem uma caracterização clara de uma galera como mesmo o Rodrigão falou aqui, né? A gente tem essa questão do pop, da cultura, dos hobbies, das percepções, dessas narrativas, dos cenários. A gente curte, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Pastor. E se apresenta, é claro. Verdade. Né? Eu sou a Lara, sou estudante de Comunicação Social, Rádio e TV, com meu professor aqui. Foi Olha claro, aí, desde o primeiro ano. Né? Um dos. Então tá. O menor de todos. E é isso aí, gosto bastante, principalmente anime. Tive essa época, essa fase, tem 20 anos, né? Tive essa fase de anime. Então, gosto muito, acho interessante. Poderia ter consumido mais coisas, mas mais pra frente eu vou explicar que eu tive aí um momento da minha vida que eu não assisti nada por questões de ficar nesse dilema da Bíblia e do universo geek. Como que eu concilio? Eu tive esses dilemas, mas a gente vai conversar no meio. Quero saber, você com a Bíblia aberta vai ser a primeira a falar depois. Brigadão por estar com a gente, tá Obrigada, bom? Professor. Super Gabas. É Gabas que a gente fala, a gente ouve, a gente sabe. Mas agora fala, porque o nome completo eu nem sei. Não, é Gabriel Martins Ferreira. Só a mãe dele chama ele assim quando tá brava. Gabas, você é um camarada que a gente pode antecipar um pouco da apresentação. Talentoso, um camarada da área da comunicação. Então é professor da Lara, olha aí, ó, essa menina de ouro. Pelo menos a gente aqui reconhece o carinho e o compromisso que ela tem. Mas quando a gente
gente decidiu falar esse assunto, na hora é Gabas. Eu falei, é mesmo, gente, mas a gente vê o Gabas de uma função de edição, de comunicação, de arte, de coisas assim. Então você também tá no teu coração esse universo aí? Fala pra gente. Desde criança, né? Acho que nós aqui, né? De metade da mesa pra obrigado cá. por me incluir na tua idade. Metade pra mais, cá, mas nós aqui que pegamos essas revoluções desde pré-internet, internet, e hoje em dia, né? Pós-internet, tanta coisa assim. Acho que sofremos muito essas influências, né? Desde inicinho de jogos de computadores, inicinho dos consoles mais avançados e tudo. Daí você vai jogando, aí você vai entrando em novos tipos de consumir o universo geek e novos tipos de narrativas, novos tipos de plataformas que vão surgindo. Então você acaba ficando fã disso e acaba sabendo de tudo um pouco, né? Pra você ter uma ideia, teve umas 2 semanas atrás... Coisa simples, não tem nada a ver com geek em si, mas na sala de aula eu pedi para um aluno injetar o pendrive do computador. E eu cliquei nesse ícone de eject. E ele, qual ícone? Nossa. Não sabe o que é ícone de eject. Eu até pensei, putz, dá pra fazer um negócio assim de fala povo na rua e mostrar vários ícones. Que ícone é esse? Que ícone é aquele? E a pessoa não sabe que o ícone de eject, como não é, sabe. O que ele representa. Não existe mais esse conceito de ejetar alguma coisa. Ejetar da onde? Um paraquedas, você vai sair fora do avião. Rebobinar, então. Rebobinar, nada. Então, tipo assim, nós que pegamos esses bastantes momentos de revolução tecnológica, que acaba influenciando em vários meios de comunicação e vários meios de storytelling, acaba ficando, assim, fã, né, disso aí, ou pelo menos conhecendo bastante, né? Então eu não sei se conheço tanto e nem sei se eu vou estar a par do que vocês vão me perguntar, mas estamos aí, né? Seleciona o Jacob, me diz pra gente as matérias. Eu já faz uns quase 18 anos que eu dou aulas no UNASP. Que legal. Para os vários cursos de comunicação que tem, né? Então eu comecei há 17 anos e meio atrás dando aula só para publicidade, jornalismo. Daí depois, em 2014, abri o Rádio TV, que é um curso que está já completando 10 anos agora. E a Laura é da turma que está se formando agora. E desde então eu dou aulas, desde 10 anos atrás, pelo menos especificamente somente professor no UNASP. Quais matérias aí que mais te encantam? Todas as matérias na área de pré-produção, produção ou pós-produção. Então, desde roteiro avançado, que é a disciplina que eu dou para a Lara. Storytelling imersivo, né? E tal, direção de fotografia, edição de vídeo, fotografia, de tudo. Fora os outros quase 11 cursos que o UNASP tem EAD. Né? Então eu dou aulas para os 3 presenciais e para os 11 cursos EAD. Você já me ajudou a entender um pouquinho a transição do tema de hoje, porque realmente, talvez quem acompanha muito aqui o podcast Inverso, nós temos várias idades, várias gerações. Então, a coisa mais normal de uma geração mais velha, eu cinquentei, né, poucos dias atrás, aí a turma acompanhou vocês e fizeram umas festas legais para mim, mas a coisa mais difícil da velha geração, a qual eu me incluo, tá? Então não é você, eu também, é a gente só dizer, se eu não entendo, eu não gosto. Se eu não gosto, é porque não tá certo. E aí você já joga um rótulo, já joga uma chancela e realmente, não adianta. Se você tem uma filha de 16 anos, como eu tenho, né, Gabriel? A gente vai vendo essa garotada toda. Narrativas, gostei do termo storytelling, tinha esquecido, mas hoje a gente vive o tempo todo envolvido por uma situação de mensagens. Então aqui não vai discutir aqui se filme tá certo ou filme tá errado, o jogo tá certo ou errado, mas nós estamos envolvidos num ambiente onde do botãozinho do eject há um monte de emojis, características, cartoons, desenhos e animes, a gente recebe isso o tempo todo. E se eu não entendo, a melhor coisa que eu faço... Melhor não. A coisa mais fácil que eu faço quando eu não entendo é dizer, então tá errado. Então não sabe nada e não gosto. E se não gosta é porque Deus não quer. Cria preconceito, né? Exatamente. Então eu quero ouvir de vocês, claro, que existe o extremismo, existe sempre aquela margem do exagero, a garotada que não pensa em nada, a não ser no consumo daqui. Mas nós 4 cristãos, nós 4 bíblicos, nós 4 pertencentes a uma denominação religiosa. E vocês trazem esse assunto, eu estou curioso em ouvir de vocês. Até quando isso desenvolve numa nova geração essas habilidades de narrativas, até que ponto é um super exagero errado, mas até que ponto também isso não vai atrapalhar você de viver, como eu coloquei essa camiseta do conflito, né? Essa questão que está presente em vários embates narrativos, storytelling, inclusive bíblicos, tá? Vamos ouvir um pouquinho, quero já ver essa caixa, porque hoje eu quero que a caixa traga para eles discussões boas. Então, Rodrigo, Lara e Gabas, nunca eu sei que está nessa caixa, mas sobre a questão dos geeks, dos nerds e essas narrativas que envolvem a nova geração e todas as gerações também, me digam o que vocês pensam ao verem isto aqui.
Eu acabei de comprar mês passado. Sério? Opa, olha Pra você ter aqui. uma ideia, de eu Tolkien. nunca li Tem um nenhum Anéis. livro de Tolkien. Tem um grande amigo meu, pastor, Tá embaixo? em Curitiba, Tem. que é o Gustavo Ferelli. Inclusive, ele foi chamado agora para ser pastor missionário na Islândia. Tá se mudando para a Olha Islândia aí. agora no meio de julho. Mas ele é um alto conhecedor e apreciador das obras de Tolkien. E ele já me falou várias vezes de como os livros têm tanta semelhança com a Bíblia Tá. e como Tolkien era um cristão, um ávido cristão, assim como C.S. Lewis e tudo. E eu até, quer saber, tá em promoção, tava em promoção, acho que R$100 e poucos, comprei esse kit. Olha que bonitinho. E agora eu vou ver Lindo, quando né? acabar o meu mestrado, né? Quando eu voltar a ter tempo Quando de tiver vida. vida. Aí quem sabe eu comece lendo Aqui, um pouquinho. gente, né? isso Meu aqui, alguns TCC. livros. Isso aqui tem um papelzinho aqui. Um meme desses que a gente vê por aí Wolverine. acontecer, né? Wolverine. Só Aí, disso. aí comecem a me falar um pouquinho quando vocês veem isso aqui, o que vem à mente de vocês, tá? Então eu já achei interessante, você falou do C.S. Lewis. A maioria sabe os C.S. Lewis que estão. Tolkien também. Sim. Olha aí. Assim, já voltando atrás Bora. um pouco da sua pergunta ali. Compreenda o que a minha vem à ignorância mente quando total. você pega isso aqui. Primeira coisa que eu vejo quando você mostra uma coisa dessas pra alguém que não sabe de nada, que era eu até pouco tempo atrás, sei lá, é preconceito, né? Primeira coisa, você já tem um preconceito, aquele lance que você Sim. falou do não somos velhos o suficiente Sim. pra estar já sempre assumindo essa Com posição certeza. de não conheço, não Se eu quero. não conheço, não tá certo. Ainda não estamos muito nessa idade. Ainda estamos um pouco descobrindo, que nem hoje, né? Estamos aqui falando. Mas já entra nessa vibe do preconceito. É um assunto que não tem nada a ver com a Bíblia, então não deve ser interessante pra mim, ou sei lá. Mas aí é que está, né? Muitas pessoas que são cristãs trabalham em inúmeros trabalhos que nós não sabemos que elas são cristãs, né? E acabam de alguma forma dando o seu testemunho de uma forma, né? Então isso é um ponto interessante, que é até um versículo que eu até anotei aqui para falar, é bem legal, de Paulo, que ele fala em 1 Coríntios 9:22, ele diz: tornei-me tudo para Eu com amo esse todos, texto. para que de alguma forma salvar alguns. Então, até que ponto Tolkien ele trouxe a cosmovisão bíblica do conflito do bem e mal para dentro da narrativa do Senhor dos Anéis que ele criou, né? Tem que conhecer, Vamos ouvir. tem que ler, né? Tem que ler. Eu próprio nunca li, eu só conheço os filmes, né? E agora alguns seriados que estão sendo feitos e tudo, muito bem feitos, produções milionárias, né? Mas aí depois vem, acho que tem que chamar outras pessoas mais especializadas nesse assunto, mas eu sei que tem muita semelhança, é muito legal essa intersecção, né? Entre o ficcional Ok. e até o ficcional cristão, se fosse assim, ou até mesmo só para o cristão em si. Veja, Entre só pra gente já definir esses três algumas coisas, lados, né? Se o ficcional gerar o impedimento, nós temos que cancelar da Bíblia todas as parábolas. Sem certo? dúvida. Então, só para lembrar Sem que às dúvida. vezes você se angustia com os termos ficcional, storytelling, narrativa, e no fundo, tudo abre um universo de ilustrações para o aprendizado. E fazendo né? um pequeno parênteses em cima disso aí, só para entender que a Lara teve essa disciplina comigo esse semestre, né? Mas storytelling e narrativa são duas coisas bem diferentes. Narrativa é a história que você quer contar. Você Certo. sabe o início, meio e fim, os arcos dos personagens e tudo mais. O storytelling são os objetos e as coisas que você usa para essa narrativa avançar. Então, se há um efeito, uma explosão específica, se há um naufrágio e como isso acontece. Então, o storytelling está dentro da O narrativa. storytelling são elementos que fazem a narrativa narrativa andar. progredir. É a forma que você conta a história, basicamente? Daria pra dizer dessa forma? Sim, a forma. Sim, ele acaba ajudando na forma, no formato em si, como é contada a história. Então, a sim. narrativa seria um grande arco da Isso. grande visão. O grande plano A da grande- redenção é uma narrativa. O Exatamente. storytelling são todos os passos que você tem através da história dos 6 milhões de pecados, trazendo para a Quem Bíblia. sabe storytelling seriam as Interessante. profecias sendo Olha aí, cumpridas, ok. os vários Passos detalhes, que estão os dentro. passos que estão dentro. Bom, né? gente, é interessante porque vocês já estão me dando aqui uma percepção nova das coisas. A gente traz para o inverso temas extremamente profundos, doutrinários, temas extremamente da sociedade, e hoje é um tema que eu confesso, minha filha fala muito nisso, acho que a gente tem outros que falam, a garotada fala, e Lara, você tá com só 20 aninhos, né? Então, imagine, é uma coisa que é legal da gente trazer, eu queria ouvir de vocês. Lara, Bíblia aberta, por quê? O que vem na tua mente quando você que nos falou assim, pastor, é legal trazer a discussão do geek, é legal a gente trazer a discussão do ponto de equilíbrio, onde eu tenho uma margem, que aqui eu vejo que o cristão, que o adventista, que a pessoa bíblica, também está num mundo de influências, até o ponto que isso não fira a minha fé, até o ponto que não seja uma loucura, uma coisa
coisa de violência, uma coisa antibíblica. Mas estamos falando aqui de maneiras de você ver e consumir, né, esses storytelling, são situações que acontecem e de personagens que a gente tem que também saber selecionar, mas não ter o preconceito 100% de tudo só porque a gente não conhece. Sim, né? sim. Quando eu vi aqui os objetos da caixa, a primeira coisa que eu pensei foi equilíbrio. Tá. Como eu comentei no começo, teve momentos da minha... Eu acho que foi ano passado, que eu não tava assistindo praticamente nada. Porque eu tava com medo de assistir. Tá. Me veio na minha mente, eu fiquei tipo assim, meu Deus, tem algumas narrativas que... Já pensou se eu me perco? E aí eu parei de assistir. Tanto que às vezes o Gabas na aula, às vezes fala, quem assistiu isso aqui? Aí eu fico assim, ó... Não assisti ainda. Porque eu tinha muito... Como eu fui criada numa casa que a gente não assiste muito, a gente não consumia muita coisa que não fosse cristã. Né? Minha mãe, ela sempre ensinou pra assistir filmes da Bíblia, ler coisas só da Bíblia. Então, eu nunca tive um contato muito forte com isso. Aí chegou comunicação social, rádio, TV, filmes, audiovisual. Aí eu fiquei assim, caramba, mas... Mas você está como é que eu vou certo, o fazer? equilíbrio é o melhor ponto, né? Exato, exatamente. Ainda mais na sua vida como cristão, porque Sim. você tem que ter um certo equilíbrio. Porque você não vai consumir tudo e tudo só porque às vezes você tem que estar atualizada, tem que ter tópico para conversar no universo. Exato. Não, tipo, você tem que estar por dentro, sim, de coisas que vão ser interessantes para você, né? Exatamente. E esse equilíbrio vai te ajudar a encontrar um ponto de conversa com pessoas que às vezes não conhecem nada sobre aquele universo. E até mesmo o Senhor dos Anéis, né? Como nós estamos dando esse exemplo aqui, nós falamos de um tópico que, quem sabe, muitas pessoas que amam esse tipo de literaturas muito fantasiosas, cheias de ação, aventura e guerras e mortes e tudo mais, o pouquinho da chama que tem aqui, que desperta para uma outra temática, para uma cosmovisão bíblica, quem sabe seja necessário para o Espírito Santo tocar a pessoa enquanto está lendo um trabalho desses. Exato. E depois começa vendo um trabalho, e depois começa vendo um interesse, e a pessoa, eu não sabia que a Save Point do NASP, que é uma ludoteca, fez um dia do Tolkien. Vou me inscrever nesse dia do Tolkien. Aí vai lá e tem pastores falando sobre Tolkien, explicando quem era Tolkien, o que ele fez de bom para a sociedade, além do Senhor dos Anéis, o que ele escreveu de livros cristãos, e como é que foi a própria... guerra espiritual vivida no coração dele e tudo, como é que eles falavam isso em talvez livros, não seja mais. tanto meu conhecimento Tolkien, mas é um pouco mais o C.S. Lewis, que eles foram contemporâneos, o Crônicas de Nárnia, totalmente fantasioso. Só que aí eu já quero lembrar de algo que eu acompanhei e hoje nós, um pouco mais velhos, vimos começar isso. Por que a gente pode dizer, não, olha, o Senhor dos Anéis, ou o Tolkien, ou o C.S. Lewis, ou Crônicas de Nárnia, o armário lá que a gente conhece dos livros do C.S. Lewis, mas há uma diferença do C.S. Lewis para, por exemplo, Harry Potter. Poderíamos aqui já deixar uma diferenciação, só para começar a entender, porque se a gente começar a falar que tudo que é fantasia não pode ser visto nem imaginado, realmente, talvez lá não pode assistir um filme, não pode assistir um seriado, não pode assistir nenhuma propaganda, não pode falar nada sobre qualquer super-herói, qualquer personagem. Veja, o personagem mais inofensivo que seja de um ratinho, de um macaquinho, do que seja, são fantasias. Então, é uma discussão bem delicada que estamos tendo aqui, para delimitar. Peraí, então toda fantasia pode? Ou uma coisa é uma fantasia que foi inventada por um C.S. Lewis, ou uma outra que, além da bruxaria, quem não está na bruxaria é trouxa. Para mim, isso já é uma coisa um pouco mais equivocada. Estou certo? O que vocês acham sobre isso? Eu concordo que, tipo assim, as narrativas, existem narrativas ricas e existem narrativas vazias. Opa, exatamente. De conteúdo. Ainda mais nós, sendo cristãos, vamos querer escolher coisas que nos interessam, que faz bem para o nosso crescimento, né? Espiritual e social, amigos e tudo mais. Então pode ser que para nós já sabemos que essa narrativa, ou a X narrativa, qualquer, pode ser Harry Potter, por exemplo, não vai me adicionar em nada. É uma narrativa vazia, não traz nada dos valores que eu aceito, ou que eu defendo, ou que eu quero proclamar. Então eu não vou consumir. Ponto final. Eu concordo com primeiro, a gente dizer o seguinte, primeiro aqui nesse negócio, aquilo que você não conhece, que você não está na tua geração, só para evitar já criar um bloqueio enquanto você não escuta a geração envolvida, tá? Eu tenho que aprender isso, aprendi com minha filha adolescente. Segunda coisa, realmente é um emburrecimento dizer, então, eu posso ou não posso assistir Star Wars? Eu posso ou não posso ver um super-herói? Eu posso ou não posso ver o Crônicas de Nárnia? Eu posso ou não posso... Peraí, gente. Aí começou, concordo, Rodrigo, com essa necessidade que o jovem tem primeiro de ter o senso crítico, tem o livre-arbítrio,
Você foi assistir depois, você é um professor, tem uma questão base, multinacional. né? Mas outros lugares já sabe. Cara, eu já sei que aquele negócio ali é terror explícito do suspense ao final. É uma coisa extremamente agressiva que as pessoas saíram lá do cinema vomitando e desmaiadas. Mas eu vou assistir. Tá, você já sabe que o conteúdo é extremamente ofensivo do começo ao fim. Agora, tem outras coisas que se nós formos pro extremo, qualquer desenho, qualquer caricatura, e vou dizer qualquer parábola, você vai ter que dizer que não existe. Então o que não existe eu não posso consumir como cristão. Não, mas daí Deus nos deu a inventividade, a criatividade, a imaginação, músicas. Não, então é só... Tem músicas, gente, tem músicas que você vai usar no momento folclórico, no momento cultural, e não vou dizer que aquelas músicas é uma ofensa à palavra de Deus, senão a gente fica realmente numa situação difícil de discutir o que quer que seja, porque ou é isto aqui, ou não, eu vou quebrar a TV, eu não vou nunca ter um streaming, eu não posso nunca abrir o YouTube, porque vai ter uma propaganda que vai aparecer para você ali que já intrometeu-se. Então, peraí, gente, capacidade de raciocínio, não chega pro pastor, pode ou não pode? Pastor, o que você pensa? Eu posso dizer, cara, se eu conheço, minha orientação é essa, mas vamos pensar no quais valores você mais ganha ou mais perde vendo isso. Pastor, realmente eu mais perco. Agora, em outras questões, acho interessante ver essa visão do cristão que conseguiu emplacar em algumas narrativas com os seus storytellings, né? Conceitos que você vê de redenção, de perdão, de divindade, de conflito, né? Que a gente vê que sempre a cultura pop, que é um termo muito mal visto, é muito difícil para o cristão discutir a nomenclatura disso, mas nessa cultura do consumo de filmes, games, vídeos e personagens artísticos ou fantasiosos, tem a figura do conflito. Então, onde mais você ganha, você menos ganha, né? Um ponto importante nisso é esse exemplo que eu dei, por exemplo, do Harry Potter, que eu assisti faz 5 ou 4 anos atrás, acho que foi na pandemia, inclusive. 2020, por aí que eu assisti. Eu me senti que, tipo assim, estava no momento de assistir. Então, é uma questão também de preparação, tipo, bom, eu conheço mais, estou mais firme na fé, conheço mais sobre a Bíblia, conheço mais da luz, né? Jesus diz, vós sois a luz do mundo, mas vocês têm que brilhar essa luz para outros, né? Então, se você não tem a luz, como é que você vai brilhar para outros também, né? Ser esse exemplo para outros. Então, agora que eu conheço um pouco mais da luz, tenho mais experiência na luz, no caminho da luz, vamos assistir e ver o que brilha nessa obra aqui, né? Não brilhou nada. Ou não brilha nada. Ok. Mas essa é uma coisa que eu diria. Você tá curioso, tá querendo? Será que você tem conhecimento suficiente ainda para poder discernir se isso aqui é realmente... Olha, de fato ele fala desse ponto ou do outro. Quem sabe espera mais uns anos para você ter discernimento. Eu esperei, né? Isso foi com 30 e poucos anos. Maturidade espiritual, ou não, né? Essa Exato. questão da maturidade espiritual. Eu tava até comentando com a Jaque, a gente tava conversando ontem sobre esse tema, e é um pouco complexo, porque ou vai muito pro não pode, ou vai muito assim, pode e seja livre. Mas eu creio que a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz. Eu comecei a consumir, né, filmes, séries de uma maneira diferente que eu consumia antes. Como? Eu comecei a consumir com intencionalidade. Eu creio que a intencionalidade é você viver com um propósito. Então, tudo que eu comecei a consumir, que não fosse necessariamente religioso, né? Por exemplo, um Star Wars. Não foi feito, né, pra essa parte da gospel, religião. Mas eu comecei a tirar muitos pontos disso que me levam... porque, assim, eu creio que no contexto cristão, a gente tem que viver aqui na Terra com os olhos no céu. Paulo, ele até escreve em Colossenses que ele fala assim, ó, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Só que aí a gente lembra lá em João 17 que Jesus fala assim que cuidem deles, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E pra gente, alcançar as pessoas aqui da terra, a gente tem que utilizar os instrumentos aqui da terra para alcançar as pessoas. Então, eu gosto muito de escrever. Então, às vezes eu vejo um filme, eu quero escrever o que eu vi, a minha visão, né, cristã, o que eu vi sobre o filme. Então eu começo a tirar alguns pontos. Por exemplo, eu gosto muito... Eu tô começando essa vibe Star Wars, né? Eu tô me permitindo. Então eu comecei essa saga do Star Que a Wars. força seja contigo, já. Exato. Não, Jovem mas Padawan. mas é exatamente essa frase que me pegou. Que a força esteja contigo. Aí eu comecei a falar, cara, pensei, sem mim nada podeis fazer. Aí eu falei, verdade, né? Eu falei, Jesus, que a sua força esteja comigo. Aí eu comecei a fazer as coisas, entendeu? Então, assim, a gente tem que ser intencional em tudo que a gente assiste, tudo que a gente consome. Cara, eu vou aqui assistir esse filme. Tem uma pessoa que eu tô querendo evangelizar, eu tô querendo levar Jesus pra ela, ela gosta muito daquele conteúdo. Cara, eu vou pesquisar, porque eu vou conseguir conversar com ela, eu vou ter um ponto de contato, reportagem, né? Vou ter um ponto de contato com ela ali, vou levar a palavra através disso. Vai saber se ela não tem, vai ter depois um gosto, querendo aprender a Bíblia, vai conversar mais comigo sobre e abre as portas, né? O universo geek, no final das contas, nada mais é do que um hobby.
E o ser humano, para ele existir, ele tem diversas coisas que faz parte da vida dele. E uma delas são os hobbies. Porque aquele momento você precisa... A cabeça precisa estar num momento de incubação. A definição de hobby é muito interessante. Eu queria perguntar para vocês, até para uma questão de proteção daqueles que gostam desse tipo de conteúdo, quando vocês acham que começa a ultrapassar, tá? Veja, a situação para dizer assim, não, mas pastor, o fato de eu assistir Star Wars é até aqui, mas quando começa a entrar ali, eu já acho que, como você comentou, isto aqui para mim já passou do limite do cristão, que não é o fútil do descanso, mas já é o inútil do errado, inclusive, que você vai assistir um troço que é extremamente nocivo, ou um personagem que já nasceu só pra fazer, né? Porque tem personagens underground que é só revolução, só anarquia, é só destruição, não tem como você tirar absolutamente nenhuma lição dali. Então, queria ouvir de vocês, quando vocês acham que a luzinha amarela vira vermelha? Né? Eu penso, essa resposta é bem fácil até. Eu já tinha até meio preparado isso aqui, porque isso passa justamente no ponto de temperança. Ok. Pô. Então, ó, em Colossenses, Paulo fala assim, ó: sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, conhecer desse universo, conhecer de algum universo, de algum hobby, entrar mais dentro de um hobby, de uma área, quer seja ciclismo, literatura, board games, jogos, música e tudo mais, nos ajuda a conhecer aquele universo que tem, mas daí aí cabe a nós sermos temperantes, conhecermos onde estão os limites para nós não perdermos o nosso tempo, para nós não perdermos as nossas prioridades, né, do dia a dia. Não, essência, eu vou ficar, né? Eu dou aulas até às 11, eu vou chegar em casa, eu vou ficar até às 2 da manhã assistindo os animes todos que estão atrasados, porque eu preciso estar dentro do que está acontecendo. Mas e quem vai trabalhar amanhã às 7 da manhã? Como é que eu vou acordar às 6 da manhã para levar as crianças à escola? Para elas chegarem cedo, tem prova no dia seguinte. Então, você começa ultrapassando as suas prioridades. Isso tô dizendo do dia a dia, mas tem outras prioridades, né? Eu gostei porque você mencionou quem assiste alguma coisa, mas daí quem vai pro celular e fica rolando TikTok 3 horas e meia. Prioridades. Então, só para dizer assim, é o geek o problema, é a cultura, ou é o consumo na hora errada exagerada. Que daí se ele for assistir também 3 Fórmula 1 direto e emendado e no dia seguinte não trabalhar, é pra gente tentar trazer o equilíbrio que hobbies existem. Estamos num universo de vários personagens, de várias imaginações que Deus deu para nós, a narrativa do storytelling, a inventividade. Agora, tudo, independente se for de esporte a música ou de um seriado a um que seja, o extremo, o desequilíbrio, o fora de hora, que isso é legal dizer, porque hoje o jovem não é geek, mas fica realmente no Instagram atualizando o perfil 4 horas da manhã. Sem dúvida. Tá certo. O Instagram tá pecado? Não, porque eu uso o Instagram e prego no Instagram. Mas que horas e que consumo eu tô tendo? Né? Conhecermos esses universos que nós estamos comentando aqui nos ajuda a estar por dentro daquele assunto, para depois podermos falar com alguém que está querendo iniciar na fé, ou sei lá, e nós podemos encontrar momentos de colocar o nosso ponto de vista, colocar o nosso lado espiritual, a nossa fé, mostrar para ele, conversar, né? Ser um ponto de conversa, um início de conversa, né? Perfeito. Aí o ponto de conversa é o equilíbrio. Quando vira um consumo excessivo, que daí já deixou de ser ponto de conversa, para virar uma desconversão absoluta. Isso que eu ouvi de vocês. Né? Eu penso que tudo que você tá consumindo, quando começa a te consumir, já alguma coisa tá errada. Que forte, mas quando você descobre que tá quando isso começa a tomar o trono do seu coração. Eu acredito muito nisso. Quando aquilo começa a virar, vamos dizer, uma idolatria. Como se, tipo, aquilo viesse primeiro. Isso é prioridade, né? Realmente virou o primeiro lugar. Então, a primeira coisa que eu posso acordar, eu posso ser consumido. Gostei disso aí. O que vem primeiro vai determinar o seu caráter. O que vem primeiro vai determinar o seu valor, vai determinar quem você é, qual é a sua intencionalidade com a vida, Desde que você acorda até que você dorme, com certeza. Qual que é a sua prioridade? O que você tem priorizado mais? Você tem priorizado mais tá assistindo ou maratonar, né, uma série, tipo, direto assim, e não... A série é bíblica, mas eu fiz os 20 episódios direto sem dormir 2 dias. Entendo. Vamos pensar agora, bem colocado. Veja, que bênção que é o The Chosen. Mas se você pegar todos os episódios, todas as temporadas e ficar 3 dias sem dormir, tá errado, gente. Só pra gente trazer aqui um ponto de equilíbrio, porque realmente, isso que você colocou é muito forte, Lara e Gabas e Rodrigo. A gente tem que achar que essa temperança, porque senão é muito fácil, primeiro, lacrar no rótulo. Então, tudo errado. Mas como é que vai viver? Não.
Tudo certo. Também como é que você está achando equilíbrio. E agora, nesse momento, para a gente poder achar, Rodrigo, quando começo a ser consumido pelo que eu deveria consumir. O que é um hobby vira o meu vício, né? O problema do hobby é o vício, né? Onde a gente consegue descobrir esses sinais. Como qualquer vício, o vício em si ele não é muito simples de ser descoberto. Geralmente, as pessoas ao seu entorno que te dão algumas dicas. Olha. Fulano, tá um pouco demais. Ciclano, tá um pouco demais. Família, enfim, cônjuge. as pessoas mais próximas. Então, esse é um alerta interessante pra gente começar a entender que talvez tá passando um pouco do ponto. Começa a afetar, né? E isso, como o senhor falou, não é só uma questão exclusiva do universo geek. De qualquer área que se torna um vício, independente do que seja. Inclusive, coisas boas podem ser vícios e podem trazer coisas ruins pro dia a dia. Então, mas é uma situação que causa um alerta, é a questão das pessoas próximas, né? É uma das possibilidades. O que mais? Bem, vamos ver aqui, ó. Vamos lá, Luna. Pode. Daqui a pouco o senhor tá pensando. Falar. Vamos lá. Eu tinha mais um ponto aqui, mas é mais avançado, acho. Pra mim é a questão do tempo, né? Eu vou juntar um pouquinho com o que o Rodriguinho falou. Teve uma época que eu tava consumindo muito. Era muita série, principalmente dorama, né, meninas? Muitos doramas, muitos animes. E a minha mãe, ela falava, filha, você não tá tempo pra gente, não tá tendo tempo pra gente sair, vamos dar uma caminhada comigo? Aí eu falava, não, mãe, tem que terminar umas coisas. Aí era terminar de assistir minha série, né? Então, eu creio que essa coisa do tempo é muito importante, você ter tempo pra todas as coisas, né? Eclesiastes 3 é muito claro, você tem tempo pra todas as coisas, né? Você tem temperança. E aí, eu peguei uma citação, né, da escritora norte-americana Ellen White, que ela fala assim, ó: o tempo é um talento confiado por Deus e é exigido que seja utilizado com sabedoria. Nada é mais precioso que o tempo. O Senhor deseja que cada momento seja usado com acerto, né? Tem um momento certo para tudo. Você pode ajustar, fazer a gestão melhor do seu dia, equilibrando, né? Tendo essa questão da temperança e também priorizando as pessoas que estão ao seu redor, né? Aquilo não pode te consumir ao ponto de você, tipo, se fechar numa caixinha e falar, não, minha vida aqui é essa. Sério que sua vida aqui é essa aqui? Tem tantas outras coisas, tanta coisa que você pode utilizar nessa série, nesse filme, nessa leitura que você está utilizando para conversar com tantas outras pessoas, né? Porque a gente é social, né? Deus é difícil fez... esse equilíbrio, né, gente? Acho que aqui tem que ficar, para quem está assistindo esse difícil. podcast, não pegar uma parte exclusiva ou uma frasezinha fora de contexto, porque isso é uma desgraça na internet. Mas acho que a gente descobrir esse ponto de equilíbrio, estamos na Terra, né? Não somos da Terra, mas estamos na Terra, né? Então, esse ponto de equilíbrio, eu confesso a vocês, quantas vezes me perguntam, né, no meu Instagram, pastor, seja o rotulador, o definidor, o regulador. Não vou ser, porque talvez para mim é uma coisa que eu estou vendo com a minha filha, que eu tenho que entender primeiro, entender se por trás tem uma demonicidade da coisa. Pastor, e tem coisas que são feitas exatamente do maligno para uma ideologia extremamente obscura e antibíblica. Para que se alimentar disso? Agora, é isso. Estamos nesse nível. Então, o fato de você ser um pouco diferente, um pouco criativo, um pouco alternativo, parece que dispara o medo imediato. E aí a gente fica cada vez mais distante de um ponto de contato com uma geração, com um grupo de pessoas que estão vivendo. Então, esses dias eu lembro que eu tive uma discussão com um amigo sobre games, né? Não é a minha área. Eu não curto. Eu até comprei uma vez, tentei. Não é a minha mente. Eu acho que meu jeito impaciente eu preciso ter. Meu hobby é outro, né, Rodrigo? Me conhece. É 4 da manhã nadando. Isso pra mim é meu game. Tudo bem. Agora, eu não posso demonizar o game se eu não tô conhecendo. Que absurdo esse game. Não. Olha isso aqui. Isso aqui é pornográfico. Pastor, da onde? Olha, pra gente ver. E aí eu recuei um pouco, não pelo consumo, que quem fica 12 horas por dia jogando, não importa, a gente pode ser xadrez, pode ser dama, tá errado, dominó. Mas virou noite jogando dominó, é outro princípio em jogo. Então o dominó pode, mas o game que eu nem sei dos jogos, aí não pode. Então o que eu acho que a gente tem que descobrir, vocês me fazem pensar que eu queria ouvir de vocês, esse apelo, esse clamor de uma geração jovem ou que curte essas coisas que envolvem os jovens, esse clamor de equilíbrio, de bom senso, de tolerância, não no sentido de omissão, não é tolerância do que é errado, tá? A tolerância do que é errado, mas é a tolerância daquilo que é desconhecido, né? E onde vocês mais veem que a gente pode aprender como aqueles como eu, não conheço isso que você curte e tô já rotulando você dizendo que tá pecado, né? Eu acho que tem um outro fator também que é interessante nesse universo, da questão que tem a ver com bom senso.
que tem a ver com o amadurecimento da pessoa também. Então, conforme você vai ficando mais maduro, geralmente o bom senso se torna algo mais centrado. Tá. E o bom senso não quer dizer que você vai sempre acertar. Vai ter momentos que o bom senso é uma linha que ela está entre certo e errado. Então vai ter momentos que você vai talvez escorregar para algo errado e vai estar certo em algum momento. Então um bom senso, conforme você fica mais maduro, esse estreitamento da linha se torna mais centrada. Você erra menos e talvez acerte mais, de certa forma. Então o amadurecimento geralmente se vem pela idade, geralmente se vem ou por situações adversas onde você, mesmo com uma idade mais nova, passa por situações que você não deveria passar. Então, essas coisas ajudam no nosso amadurecimento. E com isso, a gente consegue até entender melhor algumas coisas. Se alguma coisa que você assiste, você não vai deixar a tua filha. Qual a mais velha? Quantos anos tem a mais velha? A Alice tem 8. 8. Então Com você certeza. com 38 não vai assistir a mesma coisa que ela assiste com 8. Até porque eu entendo que certas ações de um filme, por exemplo, ou da própria Bíblia, quando você lê, por exemplo, uma guerra, onde pessoas morreram, onde Deus pede para o rei e todo mundo ser morto, e Saul vai lá e não mata o rei, e Saul é destituído por conta da desobediência que ele fez. Rasga a pessoa no meio. Então, assim, a Bíblia ela é santa em relação... A palavra foi errada, mas a Bíblia ela é santa com certeza. Mas a Bíblia ela é 100% boazinha e não tem nada de sangue. Se você pega o espaço entre o exílio do povo de Israel até chegar em Canaã, se você torcer ali os livros de Levíticos, Êxodo e Números, sai sangue. Sim. Então, assim, quer dizer que está errado? Claro que Deus é o juiz e ele sabia o que estava fazendo. Mas a questão do amadurecimento vai fazer entender que aquilo ali, seja uma ficção ou não, é uma ficção simplesmente. Se a pessoa matou, morreu, enfim, faz parte da narrativa naquele momento, eu não vou sair matando por conta disso. E ao mesmo tempo, eu sei que aquilo ali é uma ficção. Você entende? Agora, como eu posso saber essa gradação? Eu vejo, que momento a tua filha de 8 anos, que não deve nem ler algumas partes da Bíblia, tá? Vamos pensar, eu gostei disso, porque, gente, você não vai pegar para alguém começar um estudo bíblico através das guerras ou de alguém esquartejado, mandado um pedaço do corpo da pessoa para cada tribo de Israel. Então, veja, e tá na Bíblia. Então, é interessante você discutir isso. A Bíblia é totalmente a palavra de Deus, mas nem por isso eu vou começar alguns trechos de quem ainda tá na papinha e não vai comer milho, tá? Tem o seu momento. Então, agora, como a gente pode ajudar alguém, vamos supor, a Lara, 20 anos, num certo momento eu não queria ver nada. Fui vendo que eu posso abrir um pouco, mas com cautela, com cuidado. E tá certo, alguém com mais experiência já consegue assistir friamente o material para ver a parte artística, a parte técnica, e eu poder implementar essa técnica em algo que pode ser até extremamente testemunhador e evangelístico. Então, isso é muito difícil porque é gradativo, né? Eu digo, não é aos 10, aos 18, aos 48. É uma gradação. Como é que vocês acham que pode ser alguns conceitos para a pessoa dizer, olha, posso amadurecer um pouquinho mais, posso ir nessa linha ou não? Eu penso o seguinte, quanto mais você se aproxima da Bíblia, do santo, do divino, mais o Espírito Santo ele te mostra o que tá certo e o que tá errado. Ele te mostra se aquilo vai te aderir ou não. Você começa a assistir. Quantas séries já comecei e segunda temporada já fiquei Você tipo parou? assim... Caramba, pera aí, não, tá errado. Eu parava. Ou no meio, no sem dúvida. segundo episódio. Entendeu? Então... Umas que você começa assistindo e de repente você... Besteira, mas peraí, eu vou tô perder torcendo tempo. pelo cara do mal? Ok. Exatamente. Tem alguma coisa errada aqui? Eu sei que ele tá indo no caminho do mal, Quem né? nunca começou algo e falou assim, Justo. cara, acho que vou parar. Justo. Isso é um livre-arbítrio para você dizer, não é porque comecei que eu defendo, eu comecei pela minha ignorância. Agora eu percebi que minha consciência acendeu a luz. Exatamente. Aí entra o jovem que tem que ter força, tem que Isso ter aqui, né? noção. Mas assim, não vou assistir ter luz, os 8 Exatamente. episódios de uma coisa que no primeiro já mostrou que não presta. Já Tem não- um senso exatamente. crítico no processo também, né? Exatamente. Justo. E aí eu lembro, o Galo falou exatamente essa parte da luz, eu lembro de João 3, começa no verso 19, que fala assim, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram más. E aí tá falando de Jesus, né? Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega pra luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas porque feitas em Deus. Eu levo muito em consideração esse verso, quanto mais você tá perto da luz, mais você vê as coisas que estão erradas, né? Você tá andando por um caminho todo esburacado, sem luz nenhuma. Aí tu tá andando, aí tu tropeça. Aí você acende uma luz,
Você começa a ver, bom, aqui eu vou seguir por aqui, porque aqui não tem pedrinha, esse aqui eu vou cair, tem um buraco ali, entendeu? Eu penso que é a mesma coisa. Quanto mais você tá perto, mais você abre seu coração pro Espírito Santo, pra ele te guiar, você vai saber. E não é impossível você ouvir. Você ouve nitidamente, você fala assim, caramba, Lara, isso aqui tá errado. Mas tá errado? Tá errado isso aí. Aí depois você para e você vê que aquilo realmente estava errado. Ele mostra. E essa ficção, em 1000 aspas, que a gente deve buscar primeiro. É aqui primeiro. As outras coisas estão só orbitando nossa volta. Aqui é o centro. As outras coisas orbitam. Eu coloco um outro ponto nisso aí também. Não sei se já tá acabando, mas... Vamos. indo adiante no tema aí, eu diria que assim, um cristão ele tem que estar preparado para testemunhar. Agora, se nós colocássemos um adendo aí nessa palavra cristão, dizer o jogador cristão, o gamer cristão, o geek cristão, ele tem que estar preparado para testemunhar em qualquer momento. Naquele momento geek, naquele momento de jogar com amigos e tudo mais, é um momento de testemunho também. Né? A escolha das palavras, como é que ele se porta, como é que ele está agindo, ou até mesmo de aproveitar o tema que está rolando e fala, já dá um detalhe. Por exemplo, não dá pra você estar jogando um jogo de tabuleiro cristão, que tem vários, inclusive no NASP, na Save Point, que é de jogos de tabuleiro, tem 94 jogos somente religiosos. Tem 191 cadastrados lá no acervo, mas 94 são puramente só religiosos. Então vamos supor, nós estou jogando um desses 94 jogos e eu estou jogando, falando palavrão, falando coisa nada a ver. Tipo, que espécie de testemunho mínimo você está pensando em dar sendo cristão, mas está jogando um jogo religioso, mas é totalmente oposto àquilo que você está fazendo? Então, em qualquer momento, como cristão, já temos que pensar em se eu estou comprando, se eu estou no mercado, se eu estou aqui ou ali. É um momento possível de testemunhar com a ação que eu estou fazendo. Em tudo você tem que estar com Deus. Né? Então, exatamente. Você está assistindo algo, está lendo algo, está jogando algo que você acha que é naquele momento não há presença de Deus. Agora, que Deus, né? Como que é Deus? Porque, veja, é essa que é a coisa. A gente gosta de rotular, de regulamentar o Deus do outro. A ludicidade pode então, ser um momento de abrir portas para falar sobre isso. Alguns vêm com uma experiência diferente da outra, o que às vezes para alguém é nocivo pelo background histórico, para outro não é. Então, gente, isso é um universo, por isso que eu sempre disse, olha, esse papinho de pode, não pode, pastor, seja o meu cérebro, eu não concordo. Eu acho que a gente tem que sempre discutir, ir um pouco mais a fundo, ter uma margem, não com o erro, né, Rodrigo, mas ter essa margem do bom senso dentro daquilo que é certo para envolver aquilo que é diferente do meu berço, né? Porque isso é muito difícil. Como veja, se eu tenho 50, hoje meus pais têm quase 80, os embates que eu tive com os meus pais, e eles não entendiam alguma coisa. E hoje eu tenho com a minha filha, com 16, que também olha pra mim, pai, mas eu não sei rotular. Pesquisa mais, pai. Isso aqui, essa trend. Que absurdo essa trend, filha. Mas que trend é? De onde ela veio? Ah, tá. Então, é porque é o desconhecido pra mim. Então eu levanto na mesma hora uma barreira, né? Então acho que fica aqui um recado. Vamos indo pro final. Queria ouvir de vocês alguma coisa que vocês gostariam de deixar como essa parte bíblica, essa parte do testemunho, muito forte isso. O ponto de contato. Temos que lembrar que na Bíblia todo o evangelismo ele começa de um ponto em comum para o ponto incomum, né? O ponto em comum, desculpa, para o ponto incomum, né? Começa no universo para depois chegar no inverso, né? A gente começa de onde estamos para falar de um Deus extremamente extraordinário. Se não há esse ponto em comum, a gente não chega numa mensagem incomum de fé. Agora, eu vou só viver as trevas para poder falar com as trevas, também é extremo. Olha que loucura. Então, eu tenho que chegar para iluminar as trevas. Só que então eu vou ser trevas para iluminar as trevas. Não vou. Então, será que a gente não consegue, gente, brigar menos, lacrar menos, polarizar menos, rotular menos, criticar menos e só pensar assim, gente, há uma margem para hobbies, há uma margem para recreação, há uma margem para imaginação, tá? Há uma margem. Agora, dentro sim, daquilo que você disse que, cara... Não, eu não tô ofendendo a Deus com isso aqui. Agora, também não tem que estar o tempo todo só a Bíblia, tudo é Bíblia. A música só pode ser bíblica, você só pode assistir o The Chosen. Maravilhoso. Agora, tem outras coisas que também te fazem você não desonrar a Deus e estar vivendo a sua vida de adoração a Deus. E se acaba muitas vezes, eu já dei esse exemplo aqui em outro episódio. Quando eu assisti o X-Men 2, por exemplo, tem um personagem chamado Noturno.
Ele sai de um lugar, desaparece num lugar e aparece em outro. E eu sempre achei muito legal esse poder dele. E quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, eu queria que Jesus voltasse hoje, eu queria ir pro céu. Porque talvez o único lugar que eu possa fazer algo parecido, eu não sei se vai acontecer, vai ser lá. Aqui na Terra não tem como, pelas questões físicas não tem como, mas talvez um lugar que eu consiga é lá. Um outro ponto também que me fez pensar sobre o céu, sobre Jesus, foi o segundo filme do Batman, do Christopher Nolan. É um filme um pouco pesado, porque o Coringa, na minha concepção, ele faz o papel que Satanás faz com a gente. Inclusive tem um momento que ele tem uma balsa, são 2 balsas, uma com prisioneiros e uma com pessoas boas. As 2 têm explosivos e o detonador dos explosivos das balsas estão invertidos. Então, se os presos apertarem, mata as pessoas boas. Se as pessoas boas apertarem, mata os presos. E neste momento, o Batman e o Coringa começam a falar ali e tal. E o Batman pergunta, por que você fez isso? Não, porque eu quero ver como é que eles vão se resolver. E na resolução, as pessoas boas falam, não, vão apertar logo, porque eles são ruins. Aí, porque quem apertar primeiro, o outro continua vivendo. Tem esse embate. Então, o mal, os bons falam, não, vão apertar, porque eles já são ralé da sociedade, já fizeram coisas ruins. E os presos estão lá. O que a gente faz? Os caras vão apertar primeiro, a gente vai morrer, não sei o quê. No final das contas, nenhum dos dois aperta. E o Coringa faz essa questão, que na minha concepção é Satanás puramente, que ele quer matar o ser humano porque ele também vai morrer. E o Batman, nesse caso, é o contrário, seria como Jesus, que é um justiceiro. Então, na minha cabeça, quando eu assisti, eu falei, caramba, que legal. A gente vive num mundo de pecado, vive num mundo de desgraça, onde o Satanás só quer ferrar com a gente. E ainda bem que existe um Batman, que é Jesus, que é, no caso de Jesus, é perfeito, e ele salva a gente de qualquer forma, de qualquer situação. Então, em alguns momentos, conforme você tem a sua base, quando você assiste coisas, mesmo sendo coisas que não são religiosas, você acaba trazendo para a sua cosmovisão. Por conta que aquilo é a sua base e muitas vezes fortalece os seus sentimentos sobre, por exemplo, eu estar no céu ou querer estar num lugar onde não há injustiça, como existe em Gotham City, por exemplo. Vamos pro nosso final, gente? Olha aí, o tempinho já deu. Vamos fazer a nossa foto especial com a super produção ali. Mais um episódio. Esse aqui foi marcante, gente, pra gente lembrar desse assunto. E vamos pro final. Que bom, que pena e que tal. Vamos nessa. Você já conhece aí. Começa com o Rodrigo e Lara. Depois deixa o Gabas pro final pra já entender o que é o bom, o que é o ruim e o que é o que tal. Vai, Rodrigo. Que bom que a gente tem o livre-arbítrio e a possibilidade de fazer coisas que a gente gosta. Que tal se a gente... Não, que pena que talvez tenha pessoas que usam de forma errada, extrapolam. E que tal se a gente tiver um bom senso e conseguir usar isso pro bem também. Não ser apenas um hobby. Que bom que tivemos a oportunidade de ter essa conversa. Faltava. Esse era um ponto. Faltava, precisava, era necessário. Que pena que muitas pessoas não vão assistir. Muitas pessoas vão se fechar por ainda ter preconceito com esse assunto. Não querer expandir a mente, abrir a mente para entender. E que tal se você que talvez está com medo, igual eu, de continuar assistindo, foi assistir alguma coisa, procura aqui primeiro. Boa. Aí depois você vai lá. Ou procura aqui primeiro, aí se você vê que não lhe convém, não vá. Não vá. Boa. Isso aí. Eu diria que bom que temos o Espírito Santo para nos guiar. Porque sem ele, quer seja uma pessoa jovem como a Lara, que está entrando no mundo da comunicação, ou no final deste ano vai se formar, ou eu e você que já estamos tanto tempo nessa área, ou a minha filha e a sua que estão... A minha está com 13 anos, está começando esse mundo de início de adolescência, quis começar assistindo alguns animes, óbvio, eu vou te indicar, assiste esse. Agora temos pontos de conversa e podemos... E pronto, é interessante isso. E isso, obviamente, que bom que temos o Espírito Santo para nos guiar e poder encaminhar conversas como essa também, né? Qual é a outra? Que pena. Que pena. Que pena que temos pouco tempo, né? Tem tanta coisa pra falar. Que pena que somos só nós os 4 aqui. Tem tantas outras pessoas interessantes também que dominam tantos assuntos pra poder vir aqui no Inverso, né? Então acho que não vai faltar a oportunidade de vocês voltarem a tocar neste assunto, né? Em outros programas do Inverso. E o que tal? Que tal se você tentasse aprender uma nova coisa desse universo geek? Não conheço nada, mas sempre tive interesse em saber sobre isso aqui. Sei lá, até pelo exemplo do próprio Senhor dos Anéis.
Que tal se eu vou comprar um livro só pra dar uma lida nas férias, quando eu tô na praia? No hobby, né? No hobby. Quem sabe começar um novo hobby, né? Isso aí. Que tal eu alimento o meu hobby de ler revista de carro e começo lendo um livro interessante? Hoje eu vou participar do que também. Eu acho que bom que nós temos imaginação. Eu acho que isso é importante. Senão a gente, quando vocês jogarem esse assunto, eu confesso que eu fico assim, Senhor, vale, não vale, por quê? Mas, gente, no fundo a gente é muito rotulador, a gente é muito preconceituoso. Então, veja, se Deus deu imaginação para você criar uma música, para você criar um testemunho, para você criar uma ilustração, para você criar um desenho, aí nós temos que jogar fora toda a arte do universo, porque Deus nos fez artistas. Então, só que se você curte um tipo de arte, o outro inventou um outro tipo de arte, e nenhuma está ferindo o princípio bíblico, eu não posso começar a dizer que o outro está no inferno só porque o meu céu é do jeito que eu desenhei, né? Então, primeiro, olha, que bom que temos imaginação. E isso traz narrativas, storytellings, personagens, etc. Que pena, aí que pena eu digo para mim, que pena que às vezes a gente, por não conhecer, já condena, tá? Então, o desconhecimento não pode ser condenatório, sabe? Se você não conhece, e quem está assistindo tem que terminar muito bem sabendo disso, antes de você tomar o rótulo daquilo que foi falado aqui, conheça, descubra, entenda, para você entender uma coisa. Que pena que a gente às vezes rotula pela própria tolice do nosso desconhecido, tá? E que tal? Aí que tal realmente eu não sou exemplo, mas venha comigo para a gente baixar um pouco nosso isolamento, achando que só o que a gente sabe é o que existe, só o que a gente sabe que existe aqui está certo, para entendermos sim que há pontos de contato, pontos de apoio e outras gerações que precisam ser alcançadas. Se nós não tivermos uma linguagem para alcançar todas as gerações, nós vamos estar falhando com a missão que Deus nos deu, né? Então, que Deus dê sabedoria a vocês, tá? Muito equilíbrio. Aqui foi falado de equilíbrio, bom senso, tranquilidade, sabedoria, temperança, amadurecimento e também firmeza para dizer não. Então, não é... Agora falaram que tudo pode. Para com isso, você não entendeu nada do episódio. Porque o que é? Vai ter momento onde vai acender a luz amarela e a luz vermelha. Aí você, no segundo episódio, já para. Ué, não me acrescentou nada, vou perder tempo. Então, para. Ué... Então, é importante isso, com muito carinho para vocês. E obrigado por vocês terem nos ajudado aí, pra gente entender um pouquinho. Vamos em frente até o próximo Super Inverso. E obrigado, porque do multiverso a gente continua no inverso, dessa vez conversando mais sobre as coisas de Deus. E até o próximo programa, tá? Obrigadão, Rodrigo, Lara, Gabas. Valeu, gente.